A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Estamos no ponto número 140 e a pergunta que nos é colocada é a seguinte: por que motivo a igreja não é uma organização democrática? O YouCat vai responder da seguinte maneira: o princípio da democracia consiste em que todo o poder advém do povo. Tem até um ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Mas é bom entender que não é bem assim, queridos irmãos. Eu gostaria até de dar o exemplo de São Paulo VI. São Paulo VI, ele foi um papa na época da Revolução Sexual, entende? Em 1968 ele fez uma encíclica chamada Humanitas Vitae, em que ele se pronunciou declaradamente contra os métodos contraceptivos, no qual ele também foi aconselhado, até por amigos, até por pessoas da igreja, a não fazer isso. Mas mesmo assim ele se opôs, ele se colocou. E por que isso? Porque os métodos anticoncepcionais, por muitas vezes, são abortivos, então atentam contra a vida. E ele não teve medo de ir contra o povo. Então nós não podemos falar que a igreja é uma democracia, mas a igreja, ela escuta a Deus, ela é de Deus, ela é de Cristo e, portanto, ela segue a Deus. Ela não segue uma mentalidade secularizada, ela não é um rio que vai... se deixa levar pela correnteza, ela não vai com a boiada, mas ela cumpre e manifesta aquilo que é o desejo de Deus. Portanto, ela não é uma democracia onde o povo tem a vez e tem a voz. Amém, queridos irmãos? Depois, na igreja, porém, todo o poder vem de Cristo, como eu acabei de dizer. Pelo que ela tem um perfil hierárquico. Simultaneamente, Cristo deu-lhe uma estrutura colegial, que é o chamado colégio apostólico. Então Cristo deu a missão aos bispos a partir do Papa, o primeiro bispo, o vigário de Cristo, e junto com o seu colégio apostólico, junto com os outros bispos, que são os apóstolos dos tempos atuais, eles são os detentores da fé e são chamados a educar, a conduzir a igreja. Por isso que a igreja não é uma democracia, não é uma democracia onde o povo fala e está tudo certo, mas é um lugar hierárquico onde Deus se manifesta. Cristo fala através dos apóstolos e vai ensinando através desse valor divino, através da sua ação divina, na verdade. Amém, queridos irmãos? E o YouCat vai continuar nos respondendo da seguinte maneira: o princípio hierárquico da igreja consiste no próprio Cristo, que nela age, quando os ministros ordenados fazem ou concedem algo que por si mesmo não fariam ou concederiam, isto é, quando no lugar de Cristo eles celebram os sacramentos, como nós falamos, e ensinam com a plenipotência, ou seja, com a graça, com a força de Deus, com os plenos poderes dados pela graça de Deus. O princípio colegial da igreja consiste em que Cristo confiou a totalidade da fé a uma comunhão dos 12 apóstolos, cujos sucessores conduzem a igreja sob a presidência do ministro Petrino, ou seja, sobre a pessoa do Papa. Na base desta dimensão colegial são imprescindíveis os concílios da igreja. E é por isso que servem os concílios, para ter as discussões, para conversar sobre alguma determinada necessidade da igreja, onde são instituídos, por exemplo, os dogmas, que depois você pode pegar aqui no card, ver os vídeos sobre os dogmas, entender o que é um dogma, por exemplo. Também você pode entender, nós já fizemos um vídeo falando o que é um concílio, então você também pode pegar aqui no card e também aqui nas descrições para entender bem isso que nós estamos falando. Então não vou repetir, mas você pode depois está pegando isso. Depois o YouCat continua: a multiplicidade dos dons espirituais e a universalidade da igreja tornam-se também fecundas noutras instituições da igreja, como os sínodos e os conselhos. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos estar falando também o que são os sínodos, para que você
possa entender como é estruturada a igreja e a partir desses meios, né, como eu já falei, como os concílios, que nós já fizemos um vídeo, mas também podemos falar um pouco o que é um sínodo, como ele é feito, para que você tenha uma compreensão maior e melhor disso que nós estamos falando e também os conselhos. Que Deus os abençoe, queridos, e até mais!